Olá, queridos, aqui Pastora Michelle, então, com o último vídeo da série da autoridade, ok? Vamos fazer uma oração. Pai bendito, nós te exaltamos, te glorificamos, entregamos a ti toda a honra, glória, poder, domínio, tudo que é devido ao teu nome. Teu é tudo, Pai, que existe, para ti são todas as coisas, nós nos rendemos, nos prostramos, somos dependentes do teu amor, da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Senhor, se manifesta aqui com liberdade, fala, traga revelações do alto, organiza os meus pensamentos, Senhor, me usa, que eu diminua e o Senhor cresça, e somente Jesus seja glorificado ao término deste vídeo, Pai. Traz entendimento, traz mudança de mentalidade, mudança de visão, Pai, e nos cura. Beshem Yeshua Hamashia. Amém. Glória ao Deus Todo-Poderoso do Universo. Amados, é em nome de Jesus que estamos fazendo esse vídeo. E onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, Ele está. Então, hoje nós queremos compartilhar mais algumas coisas sobre autoridade. Até tomei algumas notas, então acompanhe aí conosco, ok? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade em singular que não proceda de Deus. Isso confirma o que nós estamos ensinando. Toda autoridade no singular sai de Deus. Ele é o autor, ele é o detentor, possuidor de toda a autoridade, ok? Agora, olha só, ponto e vírgula. Tá falando de um nível de autoridade, olhando para o céu. Agora vai falar outro nível. E as autoridades, no plural, que existem, foram por ele instituídas. Então, meus amados, independente se Deus está usando aquela situação para tratar o nosso caráter, se a gente precisa daquele confronto para resolver alguma coisa em nós, paira em nós, né, como um questionamento pessoal. Como Deus pode instituir uma autoridade ruim? Escolher é diferente de instituir. Toda autoridade vem de Deus. Então ele é o único que pode instituir uma autoridade. Entendem isso? Então ele institui, mas não quer dizer que foi ele que escolheu. Muitas vezes Deus institui a autoridade que o povo escolheu. Por quê, gente? Porque é o que o povo quer. Deus, ele sempre trabalhou com liberdade de escolha, com livre arbítrio. Ele sempre, desde que criou o homem, respeitou a decisão e a escolha do homem. Deus sabe o caminho melhor, mas para eu saber qual é o caminho melhor, eu tenho que fazer o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Quando eu inclino o meu coração, falo, Deus, eu quero isso, mas Deus, me dá a sua vontade. Me diz o que o Senhor tem. O Senhor é sábio. O Senhor sabe o futuro, sabe se isso vai dar certo. Deus, me dá a tua direção. Deus, qual é a tua escolha, Pai? Quando nós nos curvamos diante de Deus e ouvimos, Ele nos dá a escolha melhor. Porque Ele sabe lá na frente. Então nós podemos conhecer a vontade de Deus quando nós consultamos a Deus e esperamos a resposta. Porque não basta fazer aquela oração, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, se for tua vontade, em nome de Jesus, amém. Aí pega as coisas, sai e vai fazer. Você não tá, isso não é consultar o Senhor, isso é pedir a bênção, né? Que nem a gente já viu na televisão o ladrão indo assaltar e pedindo a bênção de Deus. Uma coisa incrível. Ele estava indo fazer o quê? A vontade dele, nunca a de Deus. Então, é muito importante separar as coisas. Dá para fazer a vontade de Deus, dá sim para ouvir a instrução de Deus sobre algo, mas precisa parar e ouvir. Sugiro e recomendo mais uma vez o vídeo Como Ouvir a Deus, ok? Todos os vídeos, pela graça de Deus, se você puder, assiste e manda para nós o seu comentário, ok? Então nós temos que entender isso, a diferença entre a escolha e a instituição. Então eu quero dar um exemplo agora. Como intercessora, a gente vive algumas situações diferenciadas. Porque eu preciso interceder o que é a vontade de Deus. E um dia eu fui a uma igreja novinha em folha, tinha 2 semanas. E eles me convidaram para ministrar. E quando eu chego lá, a igreja não existia espiritualmente.
O pastor presidente tomou a decisão de fechar aquela congregação, mas o pastor dirigente não aceitou e pegou e abriu aquela congregação ele mesmo. E a igreja não existia espiritualmente. Agora eu vou fazer uma pausa e vou recomendar a você que leia o livro Autoridade Espiritual de Watchman Nee. Porque lá é bem claro, você vai entender o que aconteceu nessa situação. Existem pessoas que têm o seu chamado endossado debaixo do ministério de alguém. Ela não tem ainda autorização ou autoridade para exercer o seu chamado sozinha. Ela não tem ainda autoridade para abrir um ministério. Chamado é diferente de ministério. Então ela tem um chamado, mas ela tem endosso de Deus, autoridade para exercê-lo debaixo do ministério de alguém. E foi o que aconteceu naquele caso. Aquela pessoa saiu de debaixo da linha da autoridade de Deus que ela estava e foi atuar sozinha. Só que aí vai a intercessora lá, vê a situação. E quando a gente chega lá, gente, a gente se sente igual o profeta no Vale de Ossos Secos. Eu faço o que aqui? Eu preciso da direção de Deus. Eu não sou doida de fazer uma oração qualquer. Deus, o que é para fazer aqui? E aí Deus me orientou que ele estaria reconhecendo aquele ministério e abrindo aquele ministério espiritualmente naquele dia, que era para eu fazer essa oração de intercessão, para essa abertura, esse reconhecimento. Então, por que Deus institui aquela igreja, aquele homem como pastor presidente agora e não dirigente, sendo que não foi Deus que escolheu? Pelo simples fato do que foi explicado nos vídeos 1 e 2. Talvez de uma maneira simples, parece que não foi algo tão profundo, mas foi. Entenda, quando tem a autoridade de Deus liberada, o Espírito de Deus é liberado. Mas quando não tem a autoridade de Deus, outros espíritos podem agir. Vamos lembrar outra coisa? Lembra que Jesus foi ser batizado por João Batista? Porque naquele momento Jesus ele recebe autorização para exercer o seu ministério. João Batista já tinha um ministério, ele endossa o chamado de Jesus. Ele fala, que loucura, o seu ministério é muito maior que o meu, você é muito maior que eu não tenho condição nem de desatar as alparcas dos seus pés. Jesus ele era a autoridade muito maior. João Batista sabe quem era Jesus. Mas naquele momento, ele precisava, Jesus se submete ao fluxo da autoridade de Deus. Deus, pelo Espírito dele, endossa, abençoa, unge, inicia o ministério do Senhor Jesus Cristo, oficialmente, na terra. E realmente, dali, ele foi para o deserto, depois ele escolheu os discípulos, e aí foram 3 anos e meio de glória, que nós podemos ler nos evangelhos. Quando João Batista foi preso, porque ele era a voz, então a voz dele se calou, Jesus começa a pregar. Entenda, amados, que tudo tem um propósito e tudo tem uma ordem, ok? Então, é importante um líder entender que em algum momento você pode ser usado para endossar um ministério. É tempo de alguém crescer, de alguém voar. E você vai ser usado para aquilo. E ponto. Ponto. Não quer dizer que mais nada. Talvez não foi nem você que formou aquela pessoa. Mas você vai ser usado para endossar, para dar legalidade àquele ministério. Para que o fluxo da autoridade de Deus repouse sobre aquele ministério. Ok, amados? Assim como no meu caso, a rede de missões, ela foi endossada por um líder espiritual, ela teve exatamente esse endosso para que ela exista a partir de Deus, a partir do controle de Deus, ok? Então, por que Deus institui as autoridades que nem ele escolheu, que não foi ele que escolheu? Porque ele é bom, por causa das suas misericórdias, é por amor e por misericórdia que ele faz isso.
Isso é importante num líder. O líder pode ter falhas, um líder pode ter problemas, mas quando ele sabe o lugar dele, o lugar de Deus e quem é que manda, temos aí olha, caminhamos bastante já, viu? Já é muito, ok? Então, nós temos que esperar o tempo e a forma de Deus, tá? Agora, vamos fazer um resumo de tudo isso. Antes quero só comentar também pelo caso de pastores ou líderes que sofrem uma ruptura, que vê uma pessoa saindo antes da hora, que vê o exemplo que eu dei dessa igreja, pode ser não só numa igreja, pode ser numa empresa, eu já vi isso numa empresa. O sócio precipitadamente sai. Pode acontecer muitas coisas. Qual é a sua posição de líder? Abençoe, não amaldiçoe. Porque Deus não vai amaldiçoar, gente. Deus quer salvar. Deus quer apacentar. Deus não quer amaldiçoar, tá certo? Então abençoe, ok? Se possível, ore por essa vida, por essas pessoas, para que elas tenham a graça e a misericórdia. Então, nós entendemos, né? Agora vamos finalizar tudo isso e vamos cruzar isso com os nossos livros, os livros que a gente estuda. Livros de teologia, eles explicam isso e dão um nome, como? Vontade permissiva e vontade soberana. Então, exemplo, quando Deus institui um líder que não foi Deus que escolheu, foi o homem, o que é que está acontecendo? A vontade permissiva. Quando Deus, o povo espera, a pessoa espera, e Deus institui o que é a escolha de Deus para a pessoa. Pode ser marido, pode ser trabalho, pode ser igreja, o que for. Aí chama vontade soberana. Vocês acham que Jesus não queria começar antes? Se ele fosse uma pessoa carnal, sim. Mas como ele não era, ele era um filho obediente. E como ele construiu essa obediência? Com exemplo de amor do Pai. Quem se sente amado, obedece. O nosso problema com Deus é que as vias para receber amor estão obstruídas. Eu quero pedir que você leve a sério o que eu estou falando. Porque eu não estaria gravando vídeos à toa, amados. É um sonho compartilhar com as pessoas o que eu vivi e compartilhar como Deus tem me restaurado e me tirado de um buraco tão profundo em que a ignorância nos cega e a religiosidade nos aprisiona e a gente acha que tá tudo bem e não tá nada bem. Leve a sério o que eu tenho falado. A pessoa que não sente o fluxo de amor do Pai, o amor do Pai não chega até ela, ela não obedece de fato. E é muito importante nós reconhecermos isso. Fica ligado no canal, vai ter muito mais conteúdo. Ajuda a gente a divulgar, ajuda a gente a chegar em 1000 para começar a fazer vídeos ao vivo. E enfim, coma essa palavra. Faça a digestão dela, tá bom? O meu desejo é que a gente consiga ver Deus como Pai e consiga se relacionar com as autoridades da maneira certa. Vamos orar? Mai decalastu kelebadai shakalamanda aravasturi alamandanai. Xerecalabadara wirikalamandana rassuderras. Grande e temível Deus, nós queremos orar hoje para que o Senhor seja amado, para que o seu amor alcance vidas, para que pessoas consigam se sentir amadas por uma autoridade, porque isso é coisa rara, Pai. Tantos se sentem afligidos por uma autoridade, poucos se sentem amados por uma autoridade. Nós oramos para que a revelação do teu amor venha sobre a nação, sobre as nações, sobre o globo, para que a reconciliação entre pai e filhos aconteça. E para que haja, Pai, um novo despertar para essa questão da autoridade. Essa é a única forma de nós expelirmos a atuação de outros espíritos da terra. É nos unindo a Ti. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Até a próxima.